E aí, pessoal, vamos explicar para vocês como é que funciona iteradores. Bom, vamos dizer, né? Vamos, hipoteticamente, eu estou no mercado de desenvolvimento e criei minha estrutura de dados Java Data Structure, no qual ela vai ter um funcionamento ela vai mostrar apenas os índices pares. Então, tipo, quer pegar, ele só vai pegar os índices pares. Por exemplo, tá aqui, ó. Ele vai, pá, 1, 3, 5, 7. Ele é apenas o índice zero, o índice 2, o índice 4 e o índice 6. Aí você se pergunta assim, por quê? Quero, é minha estrutura de dados, eu decido como ela funciona. Só que tem um problema. Quando outras pessoas forem implementar ela, elas vão ter que aprender muito sobre a minha estrutura de dados para saber como ela funciona, para fazer da maneira certa. Então, tipo, eles teriam que saber, só mostra os índices pares. Então, tipo, eles teriam que fazer o foco, estudar muito, botar e dizer, então fazer toda a lógica para dizer, quando for par, ele tem que mostrar. Isso é um pouco errado, porque, tipo assim, né, se a gente for seguir algo da lógica de PO, a gente tenta encapsular e fazer que apenas tenha uma função apenas para a pessoa, não sei explicar direito, mas vocês conseguiram entender. Mostrar para o usuário apenas o que ele precisa e não, tipo, como é o funcionamento. Isso é uma grande parte do encapsulamento, como deve ser funcionado no PO. E a gente vai usar essa mesma ideia. E como a gente vai fazer isso? A gente vai usar o iterador, no qual ele vai fazer toda a nossa lógica por nós, e o usuário só vai precisar chamar o iterador e ele vai conseguir percorrer nossa estrutura de dados do jeito que nós programamos. E como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que criar um iterador. Iterador. E o que a gente vai receber dentro do nosso iterador? Primeiro, a data, que é crucial, né? E o nosso index. Beleza. Por que o index? Porque a gente é como se fosse o nosso ponto de partida, ou acho que fica mais fácil botar ponto de partida. Ponto partida. No qual ele vai dizer: quando for percorrer minha estrutura de dados, começa daqui. E ele vai conseguir chegar, vai ter uma parte depois que ele vai dizer: quando chegar isso aqui, para. Esse é o primeiro ponto. Vamos continuar. E a gente vai criar, nossa função vai criar um iterador, que é, a gente vai pegar primeiro nossa data, tipo, v.jovdtstruct. Iterador. Beleza, não recebe nada e vai retornar um iterador. Beleza. Com isso, agora nós vamos fazer o seguinte. Vendo que a gente vai retornar um iterador, então a gente vai ter que botar aqui, return, e dizer que a data que o iterador vai percorrer vai ser a mesma do Jovem Data Struct, e o ponto de parada eu quero que, como aqui, ele começa do zero. Então vamos botar as mesmas regras de negócio. Return iterador data v.data e ponto partida vai receber zero. Não, zero não, menos um. Por quê? Porque a nossa estrutura começa do zero e a gente sempre vai percorrer para o próximo. Então, tipo, como o primeiro ponto é o zero, ele tem que ser obrigatoriamente um passo antes do nosso primeiro. Pouco confuso, mas vocês vão entender um pouco por quê. Que a gente vai criar uma nova função para o nosso interador, que vai ser se tem próximo. Interador has next. Qual é a nossa condição de parada? Qual a gente vai dizer? Será que tem próximo? E vai retornar um. Bom, nessa minha estrutura de dados, eu quero que ele acabe quando chegar no final do vetor. Então, a gente vai pegar e botar a condição aqui. If e ponto
index for menor do que i ponto elen ponto i ponto data. Então, o que é que ele está dizendo? Bom, enquanto o nosso index for menor do que o tamanho da nossa estrutura de dados, ele vai continuar percorrendo. Então, aqui ele vai chegar aqui e dizer assim, ó, o 1 é menor do que o meu tamanho? Então vai para o próximo. Vai para o 3. 3 ainda está menor do que o nosso tamanho? Tá, então vai para o próximo. Para o próximo, o 7. O 7 é menor? Não, ele já é igual ao nosso tamanho, então mata. Vai funcionar dessa seguinte forma. Menor do que data menos 1. Porque... Então, bora lá. Nosso próximo passo. Tenho dúvida se é assim direito, mas depois que nós faz as alterações. E a nossa próxima função é simplesmente pegar o próximo. Porque a gente pergunta, tem próximo? Tem. Então agora eu quero o meu próximo. É iterador? Caralho, escrevi errado aí. Certo, é iterador. Iterador. Next. E ele vai retornar nosso inteiro. Então bora lá. Ele vai pegar. E é aqui que eu digo que tem o funcionamento. Igual eu expliquei na passada, a gente vai esconder, vai encapsular e deixar tipo, que apenas o nosso interador saiba como é que funciona a nossa estrutura de dados. E você lembra que eu tinha explicado? Ele vai pegar o valor e adicionar mais dois, apenas os números primos, então vai ser dessa forma. É, não, mais dois não, isso aqui é os dois. Você vai entender por quê. A gente vai pegar que return, não, if é, return, não, index i.index mais igual a 2. E vai retornar i.data index. Index. Que esse é igual eu estava falando, ele vai aumentar de 2 em 2. 2 em 2. E a gente ocultou isso. Beleza. Quando a gente for aqui e mostrar os números pares, vocês vão entender o porquê. Vamos apagar aqui o nosso for e vamos utilizar da forma dos iteradores. Primeiro eu vou ter que criar. Vai ser um novo nosso vet ponto iterator. Iterador. Bom, agora i vai ser o nosso iterador. Ele vai continuar percorrendo enquanto o nosso i has next. Então, quando ele tiver o próximo, ele vai continuar percorrendo a nossa lista. Ele sabe, tem próximo? True, entra aqui dentro. Tem próximo? True, vem aqui dentro. E aqui a gente vai mostrar o nosso fmt print ln e ponto next. Vendo como, tipo, foi muito mais encapsulado, tipo, a pessoa não sabe que, tipo, ele pula de dois em dois. A pessoa apenas sabe, eu quero o meu próximo elemento. Então, tipo, toda a regra de negócio fica escondido aqui, enquanto dentro, tipo, de percorrer aqui dentro de um for, ele só vai perguntar, tem próximo? E eu quero o próximo. E se nós rodar aqui, 18, 21. Hum. Ah,
Deixa eu botar aqui por cima. E print LN, as no field. Ah, ponto de partida. Não é index, é ponto de partida. My bad. Ponto partida. Apenas deu uma pequena errada aqui. Acontece, né? E ele percorreu da mesma forma que antigamente. Mas eu escondi como é o funcionamento dele. Ele apenas vê. Eu tenho o próximo? Tenho. Então, mostra o próximo. E vamos se dizer que, eu quero alterar como funciona a minha estrutura de dados. Agora eu quero que ele mostre apenas de 3 em 3. Então, eu altero aqui dentro do próximo. Eu altero a minha própria regra de negócio. E ele faz. É porque estourou, né? Mas vocês entenderam. Agora ele vai de 3 em 3. Ele vem aqui 2, aí vem pá. Ah, menos 3. Vendo? Ele vai sempre de 3 em 3. Começa no zero, aí vem mais 3, 4, mais 3, 7. Sempre dessa forma. Então, para isso que servem os nossos interadores. Eles encapsulam qual a funcionalidade da nossa estrutura de dados e deixam só essas operações. Eu acho que eu acabei me repetindo demais. Mas espero que tenha entendido.